Olá, e hoje é dia de estreia aqui no Boletim Diário. E olha só com quem, ó. Ele é ex-procurador do município de Campinas e ex-oficial do quadro técnico de Direito da Marinha. Com vasta experiência, atuou como assessor jurídico na rede Mário Gatti de Campinas e na SEDUC, Rio de Janeiro. Atualmente é procurador do Estado do Rio e representante da PGE Rio de Janeiro, no Comitê Executivo de Regulamentação e Implementação da nova Lei de Licitações no Estado. Além de suas funções administrativas, é palestrante, professor nas áreas de licitações, contratos e direito administrativo, graduado em Direito pela Universidade Federal Fluminense, também é coautor do livro Nova Lei de Licitações, anotada e comparada, e também autor dos e-books Nova Lei de Licitações Esquematizada e Jurisprudência do TCU por temas. Seja muito bem-vindo pela primeira vez aqui no Boletim Diário, o professor Bruno Verzani. Obrigado, Ricardo. Muito obrigado pelo convite. Parabenizar a Forset aí pela iniciativa. E eu tenho certeza que a gente vai ter um bom bate-papo aqui ao longo dessa nossa conversa aqui. É isso aí, professor. Também agradeço aqui em nome de toda a família Forset aqui. Um dos intuitos deste quadro é justamente trazer aí as personalidades do mundo das licitações. E tenho certeza que eu estou falando com mais um aqui e com o tema especial aí, né? Desvendando a assessoria jurídica em licitações. Professor, por favor, o espaço é todo seu. Muito obrigado mais uma vez. Primeiramente, agradecer aí a todos que estão nos assistindo, agradecer a Forset novamente. E esse tema é um tema que gera muita dúvida na prática, não só para o assessor jurídico em si, mas também para as pessoas que lidam direto ou indiretamente com o parecer jurídico, o gestor, que eventualmente precisa dar cumprimento a um parecer jurídico, eventualmente o pessoal do controle, eventualmente o pessoal da área de planejamento, a gestão e fiscalização de contratos. Então, a ideia aqui é a gente passar um pouco sobre a atuação da assessoria jurídica, não só voltada para assessores jurídicos, mas também para quem lida, né, no dia a dia das contratações públicas com assessoria jurídica. E não só na perspectiva da assessoria jurídica da administração pública mesmo, quando falamos ali do procurador, do advogado público, mas também em relação a quem presta assessoria jurídica privada para a administração pública também. A ideia aqui é a gente contemplar esse público. E eu queria começar aqui falando brevemente sobre o papel da assessoria jurídica na nova lei de licitações. E esse tema ele é bastante interessante, por quê? Porque a nova lei de licitações, no artigo 53, ela vai, tal como previa o artigo 38 da Lei 8666, 38, parágrafo único, vai trazer um papel atípico de controle a ser exercido pela administração, pela assessoria jurídica. Um papel atípico de controle. Por que atípico? Porque o papel típico da assessoria jurídica, de acordo com a Constituição, a meu ver, seria um papel de assessoramento. Os artigos 131, 132 falam na consultoria e assessoramento do Poder Executivo. Só que a Lei 866, no artigo 38, parágrafo único, e a Lei 14.133, no artigo 53, prevêem esse papel atípico de controle. Um controle de legalidade, de acordo com o texto do artigo 53. Um controle prévio de legalidade, mediante análise jurídica da contratação. E aqui, a minha ideia é destacar alguns pontos em relação a esse artigo 53. Primeiro, qual o momento de controle? Qual o momento desse controle? E, a meu ver, a lei é bem clara. Artigo 53, caput, controle prévio de legalidade, ao final da fase preparatória. Então, um ponto que eu queria deixar aqui inicialmente colocado é que o controle pela assessoria jurídica ele é exercido ao final da fase preparatória. Depois que você tem toda a instrução do processo, com documento de formalização de demanda,
o ETP, o termo de referência, o mapa de riscos, a pesquisa de preços, a declaração orçamentária, a elaboração das minutas digital do contrato. Tudo isso vai para a análise da assessoria jurídica, para que ela faça o controle do processo de contratação. Não devemos entender que haveria um momento de controle também na fase externa da licitação. Por quê? Porque muitos, não diria muitos, mas alguns tribunais de contas, por exemplo, o Tribunal de Contas do Espírito Santo, tem entendido que haveria necessidade de, ao final da fase externa, para homologar o processo licitatório, seria necessário também um parecer jurídico de controle. O Tribunal de Contas do Espírito Santo, lá em 2018, disse isso, por exemplo, e outros tribunais também. Só que, a meu ver, isso é um equívoco, e isso torna claramente superado, isso se torna claramente superado pela redação do artigo 53, porque ele fala expressamente que esse controle ele é exercido ao final da fase preparatória. É um controle prévio de legalidade, antes da licitação, antes de colocar o edital na rua, e não ao final da fase externa, e não para a homologação da licitação. É claro que pode haver sim um parecer jurídico na fase externa, só que esse parecer jurídico ele vai se dar a título de assessoramento. Por exemplo, surge uma dúvida do pregoeiro, do agente de contratação, se ele pode exigir uma amostra, mesmo se o edital não prevê, e aí ele manda uma consulta para o jurídico. E aí, eu posso exigir essa amostra? Nesse caso, o jurídico vai dar um parecer, nesse caso vai falar que não, porque tinha que ter previsão em edital para se exigir a amostra, e esse parecer não é um parecer de controle, é um parecer a título de assessoramento jurídico, que é o papel típico da assessoria jurídica, na consultoria, para ajudar o gestor, ajudar os agentes que atuam no processo de contratação, não só os agentes da fase preparatória, mas também os agentes que atuam na fase externa, os que atuam na gestão e fiscalização de contratos. Então, esse papel de controle, ele é ao final da fase preparatória. O papel de assessoramento, ele vai se dar durante todo o processo, todo o macro processo de contratação. Por exemplo, você tem vários dispositivos que prevêem esse papel de assessoramento. O artigo 117, parágrafo 3º, ele prevê que o fiscal do contrato será auxiliado pelos órgãos de assessoramento jurídico e de controle interno da administração. Então, por exemplo, o fiscal tem uma dúvida se ele pode reter o pagamento diante do inadimplemento de verbas trabalhistas pelo contratado, pelo fornecedor, pelo prestador, ele pode consultar a assessoria jurídica do órgão e falar, eu posso fazer essa retenção de pagamento nesse caso? E aí o assessor jurídico vai falar que sim, pode. Por quê? Porque o TCU já permitia, a nova lei agora permite essa retenção em caso de inadimplemento trabalhista ou previdenciário, né? Tributário não é possível fazer retenção, agora trabalhista e previdenciário sim. Então vai ter um parecer ali também, mas a título de assessoramento. E não só esse, tem outros momentos também de assessoramento, por exemplo, artigo 168, parágrafo único, no auxílio às decisões da autoridade competente, em recursos, por exemplo. No artigo 8º, parágrafo 3º, atuação também em auxílio ao agente de contratação, equipe de apoio, aos fiscais e gestores de contrato. Então, você tem vários momentos que a lei traz esse papel típico de assessoramento. Então, a conclusão aqui que a gente coloca em relação a esse papel da assessoria jurídica é que é um papel duplo, um papel tanto a título de controle, sobretudo a partir da redação do artigo 53, quanto a partir também de assessoramento, um papel de assessoramento, permeado em diversos dispositivos da nova lei de licitações. E aí eu pergunto para vocês, esse controle, esse papel atípico de controle que prevê o artigo 53, que é previsto no artigo 53, ele se estende também às contratações diretas? Ele se estende também aos termos aditivos na prorrogação de contratos administrativos? Tem que ter parecer jurídico a título de controle? Ele se estende também a adesões a atas de preço? Quando o órgão quer aderir a uma ata? Será que é necessário parecer jurídico nesses casos? Os tribunais de contas já entendiam que sim, ressalvadas algumas situações muito pontuais, como contratos de baixo valor, em que a própria AGU ela já tinha orientação normativa dizendo que não era necessário,
esse parecer, mas, regra geral, também será necessário parecer de controle nas contratações diretas, nas adesões a atas de registro de preço e também nas prorrogações de contratos. É o que diz hoje o artigo 53, parágrafo 4º da nova lei de licitações. O órgão de assessoramento jurídico também realizará controle prévio de legalidade das contratações diretas, das adesões a atas de preços, os termos aditivos a contratos, tudo isso tem que passar como regra pela assessoria jurídica. E, para a gente aqui não deixar de falar, também temos a possibilidade de dispensa do parecer jurídico, que prevê o parágrafo 5º do artigo 53. Só que, cuidado, pessoal, o artigo 53, parágrafo 5º, ele prevê que essas hipóteses de dispensa do parecer jurídico têm que estar regulamentadas. Tem que estar regulamentadas, previstas em regulamento. E qual regulamento? É um ato da autoridade jurídica máxima competente. Pode ser um enunciado, pode ser uma orientação normativa. A AGU, por exemplo, fez uma orientação normativa sobre o tema. Pode ser um parecer referencial que traga essas hipóteses de dispensa do parecer jurídico. Pode ser, como a gente fez aqui na PGR Rio de Janeiro, uma resolução do procurador-geral. É um ato da autoridade jurídica máxima competente. Normalmente o procurador-geral, o diretor jurídico, dependendo do seu órgão ou entidade. O que não pode ser é um decreto. Não pode haver um decreto regulamentando essa matéria, porque decreto é ato do chefe do Poder Executivo. Então, a lei exige um ato da autoridade jurídica máxima competente. E em que casos, quais os parâmetros que ela pode usar para dispensar o parecer jurídico? Por exemplo, baixo valor, baixa complexidade da contratação. Aqui no estado do Rio, por exemplo, a gente entendeu, tal como a AGU, que as contratações que se enquadrem nos limites do artigo 75.1 e 2, elas não seria necessário você ter parecer jurídico. Não seria necessário ter parecer jurídico, por quê? Porque são contratos de baixo valor, são contratos que não têm uma materialidade significativa ali, que exige um controle pela assessoria jurídica. Então, nesses casos, a gente entendeu que seria possível, a AGU também foi na mesma linha, dispensar o parecer jurídico. Só que isso foi regulamentado, né? A gente previu isso em resolução, a AGU previu isso em orientação normativa. Então, existe sim margem para vocês regulamentarem a dispensa do parecer jurídico. Mas muito cuidado, porque isso tem que observar os parâmetros do parágrafo 5º do 53 e tem que estar previsto num ato da autoridade jurídica máxima competente. Então, esses são os principais pontos que eu queria tratar aqui, né, em relação ao papel da assessoria jurídica, em relação à hipótese de extensão desse controle aos casos de contratações diretas, adesões e também a termos aditivos, e, por fim, os casos de dispensa do parecer jurídico, que eu acho que é um caso que gera muitas dúvidas na prática e precisa ser muito bem regulamentado. A gente não pode sair aplicando à torta e à direita. Então, a assessoria jurídica tem muita atenção com isso. E tem mais um ponto aí, professor, que eu vou pedir para colocar aqui, ó. Não deixe de acessar o Instagram do professor. Vocês viram aí que em pouco mais aí de 10 minutinhos, o quanto de conteúdo ele entregou. Você, gestor, tenho certeza que se surpreendeu aí. Isso, ó, é só uma palhinha que ele trouxe aqui para nós. Não deixe de acompanhá-lo lá, porque tem muito conteúdo também. Professor, eu tenho certeza que você tirou um peso aí e colocou dúvida para vários gestores aí em todo o país, né? Quem não está acompanhando, todo mundo acha assim, né? Ah, nova lei, mas é tudo igual era antes. Não, olha aí, quanta coisa o professor trouxe aqui para nós neste breve momento aqui. Professor, o nosso quadro aqui, nós somos muito assistidos também pelos licitantes. E eu vejo sempre uma dúvida, então eu vou trazer aqui para que o professor contribua aí também com essa temática. Eles têm a sensação assim, puxa, mas isso nos grandes centros, né? Nas grandes capitais já é uma realidade. E nos pequenos municípios, o que o professor poderia contribuir aí? Eventualmente, o gestor que tem dificuldade para atuar dessa forma, o que o professor poderia trazer para a gente? Por favor. Em pequenos municípios, a gente tem muitas situações em que não há procuradoria instituída, ainda não há, às vezes, sequer um advogado público concursado, e muitas situações em que
a assessoria jurídica ela é prestada por uma consultoria, uma empresa, um escritório de advocacia. Existe uma ação pendente no STF sobre o tema, em que o STF vai delimitar esses parâmetros. Salvo engano, já até foi formada a maioria pelo Supremo em relação a essa possibilidade, mas com algumas condicionantes. Mas fato é que já é uma realidade bem consolidada em alguns municípios e que, aos poucos, a gente visualiza a possibilidade de estruturarem mais procuradorias, de você ter ali também uma maior atuação, né, porque isso fortalece a carreira, fortalece o controle, a assessoria jurídica, mas fato é que existe sim essa possibilidade de atuação de analistas, assessores de licitantes, advogados que atuam em pequenos municípios. Aí pode surgir a dúvida, por exemplo, o que precisa para esse tipo de contratação, né? Um gestor quer contratar o meu serviço como analista ou como advogado, o que ele precisaria? Aí você precisa, pessoal, demonstrar, sobretudo, a sua notória especialização, que é o que exige o artigo 74 da nova lei de licitações, quando trata lá da inexigibilidade para contratação de serviços técnicos especializados. E lá no artigo 74, inciso 3, a linha E, por exemplo, você tem também, para a hipótese de pareceres, a linha B, você tem para a hipótese de aperfeiçoamento pessoal, a linha F. Então, você tem ali várias alíneas que você pode enquadrar o seu serviço para a administração pública. Você não está ali como um advogado público, né, um procurador, você está prestando um serviço para a administração pública. E aí o parágrafo 3º do artigo 74, ele exige a notória especialização. Então, façam cursos, se capacitem, né, juntem seus certificados, né, se especializem no tema, porque isso é muito importante para você comprovar a notória especialização. Existe uma discussão sobre a subsistência ou não da necessidade de singularidade do serviço. A nova lei não prevê mais isso, embora alguns autores tenham defendido que seria necessária, mas fato é que o que a lei exige expressamente é a notória especialização do contratado e que o serviço seja enquadrado dentre as alíneas do 74.3c. E aí, nesse caso, por exemplo, né, quem regulamentaria a hipótese de dispensa de parecer jurídico? Não tem procuradoria, não tem, por exemplo, um advogado público no órgão, aí vocês teriam que trazer essa matéria excepcionalmente em decreto. Mas havendo um advogado público, uma autoridade jurídica máxima no órgão, ainda que o órgão tenha um procurador, ele é que teria que fazer essa regulamentação, né? Porque, como é uma matéria jurídica, é o jurídico que deve dispor em que casos que não vai haver essa análise jurídica. Sensacional, professor. Agora, eu acho que terminou aí de dar aí as principais dicas, porque eu vejo que isso é dúvida, principalmente dos fornecedores, né? Eles sentem essa dificuldade e ficam naquela ansiedade, né? Como eu posso auxiliar aqui o meu município? Mostra esse vídeo aí que para o seu gestor aí, indique para que ele faça contato aqui com o professor. Ó. Gente, eu vou deixar uma dica de ouro aí para vocês no Instagram do professor. Ó. Manda mensagem lá para ele que ele responde, viu? Foi o nosso contato com o professor, foi dessa forma aí. Professor, é uma pena o tempo... Mandar dúvidas, mandar perguntas, né? Mandar sugestões, pedidos de curso, enfim, podem mandar mensagem que eu vou estar sempre lá à disposição para ajudar vocês, tanto que atuam na administração pública quanto que atua na área do mercado fornecedor. Oh, atenção, gestor, né? Vou falar que nem aquele personagem da internet aí. Pega a visão aí, olha que dica boa aí que o professor está dando. Realmente, entre em contato com o professor aí, ele tem muito conhecimento. Vocês viram isso daí, né? Eu posso falar porque eu tô aqui de frente, né? Estamos gravando aqui e eu vejo que o professor é sem cola. Você viu, gente? Como ele domina aí a temática. Então, a experiência do professor, ela é notória. Então, não deixe de entrar em contato com o professor. Professor, o tempo não nos ajudou, mas é bom que fica com gostinho de quero mais. Eu quero reforçar aqui, agradecer, né, em nome de toda a família Forset, o seu tempo, sua disponibilidade e, com certeza, muito em breve,
você volta aqui ao nosso quadro. E será um prazer, viu, professor? E com a sua vinda, reforçamos o compromisso de que licitação é o nosso negócio. Até a próxima, professor!